Você sabia que o atraso pode literalmente atrasar a sua vida? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Cleiton de Souza e eu estou aqui hoje para falar sobre atraso. Você é do tipo que é pontual demais? Ou você é do tipo que atrasa? Olha, seja lá qual for, nós temos algumas reflexões bíblicas até o final do vídeo, então fica aí. Olha, antes da gente começar a falar sobre atraso e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. A tradução da NVI diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pois bem, o texto que nós lemos fala sobre o amor ao próximo, né? Aliás, você bem sabe, o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas você deve estar se perguntando, poxa, ele fez a chamadinha ali sobre atraso e está falando sobre amor ao próximo? Olha, calma aí, que já já a gente vai entrar nessa questão e você vai ver que uma coisa está relacionada à outra. Primeiro de tudo, a gente tem que ressaltar que a nossa prática de leitura bíblica, ela passa muito, às vezes, de gravar textos marcantes, né? E principalmente relacionada a práticas declaradamente pecaminosas, às vezes fica mais usual você ver na Bíblia lá, por exemplo, ó, não matarás. Então você sabe que, poxa, assassinar alguém não é algo aos olhos, bem visto aos olhos de Deus, consequentemente nem aos olhos da sociedade, né? Mas qual que é o ponto? Na Bíblia não tem o não atrasarás. Na Bíblia não tem o não quebrará o compromisso que você fez de estar 19h30 na igreja. Mas esse que é o ponto. Às vezes a gente negligencia o que a Bíblia diz, mesmo não dizendo com aquelas palavrinhas. Aonde que eu quero chegar? Os princípios que norteiam toda a palavra de Deus, que a gente ama, que a gente tem o prazer de ler, ele deve ser levado em consideração às nossas práticas cotidianas, né? E aonde que eu quero chegar nisso? Às vezes, a sociedade vai normalizando algumas práticas, até mesmo por não ter, né, na Bíblia lá com letras garrafais assim, não atrasarás. Então, às vezes, cai no esquecimento, inclusive, infelizmente, da gente que é cristão, né? De que, não, o atraso é só uma coisinha social, né? É algo de menor potencial ofensivo ali a Deus. No entanto, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê princípios que diz alguma coisa contra o atraso e pensa de uma forma diferente do que a sociedade aprendeu a normalizar. Afinal de contas, o que a sociedade normaliza não necessariamente agrada a Deus. E qual que é o ponto? Antes da gente entrar especificamente por que eu estou aqui defendendo que o atraso é uma prática pecaminosa, a gente tem que elencar no mínimo 2 tipos de atraso. O primeiro atraso eu vou chamar aqui, para ser bem rápido, o atraso desleixado. Esse atraso desleixado é o atraso negligente, né? É aquele que você tinha um compromisso às 7 horas e você começou a se arrumar 6h40. E você sabe que você tem que pegar a condução, você sabe que pega trânsito na sua região, mas não, você negligencia e você chega atrasado. E, poxa, isso é uma quebra de confiança ali para a pessoa que estava te aguardando no horário correto. A segunda categoria que eu gostaria que você memorizasse também é aquele atraso desesperançoso. Eu explico. O atraso desesperançoso é literalmente quando as pessoas aprenderam a descredibilizar as instituições. Exemplo, olha, culto dos jovens sempre começa 10 minutos mais tarde. Poxa, a nossa igreja nunca começa no horário, então não tem problema eu terminar de assistir o meu episódio da minha série favorita, mas esse que é o ponto. Quando esse ciclo ele vira uma bola de neve, porque é um ciclo vicioso, e esse é o ponto, né? As pessoas passam a perceber isso, né? De tipo, tudo bem, lá nunca começa no horário mesmo, não tem por que eu chegar no horário cravado. Ao ponto das próprias instituições serem corrompidas a normalizar o que não deveria ser normalizado, que é o horário pontual. Então, às vezes acontece muito, né, de shows, até mesmo nos cultos, né?
o irmão olha bem assim, poxa, já são 7h30, mas não vamos começar ainda não, que ainda está chegando mais 10 irmãos ali. Então isso é fruto também desse atraso desesperançoso. Olha, a gente já conceituou os dois tipos de atraso, tem outros, né, que alguns livros abordam, mas para esse vídeo curto aqui, eu vou ficar com esses dois. E esses dois tipos de atraso, eles remetem exatamente o que eu falo sobre, embora não esteja na Bíblia, né, com letras garrafais lá, não atrasarás, mas o atraso, ele ofende a Deus, porque ele ofende o nosso irmão. E é aí que eu relembro o texto, né? Voltamos ao texto aí da NVI, de primeira carta de João, né, 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então perceba, esse texto ele é muito claro para essa relação social que nós devemos ter com os nossos irmãos, né? Esse amar a Deus é sobre, esse amar ao próximo, ele é sobre as nossas relações pessoais mesmo. E que relação pessoal mais importante do que um compromisso que você formalizar? Então, o compromisso que você firma com a pessoa deveria ser motivo assim de uma honra, né? Você deu a sua palavra e assim como o autor de Provérbios, né, Salomão, ele fala que a reputação vale mais do que prata e ouro, você deveria honrar a sua reputação honrando o compromisso que você fez com o irmão. E aí, qual que é o ponto? Por que o atraso ele fere isso que João fala à igreja? A igreja dessa carta. Porque quando você atrasa, o seu irmão que cumpriu o combinado, se você falou, por exemplo, às 19 horas eu vou estar lá na frente da praça. Ele esteve 19 horas, uma. Ele está aguardando, ou seja, ele está esperando, ele está impaciente e convenhamos. Eu acho que ninguém gosta de aguardar outra pessoa. E aí você, né, cheio das suas razões, às vezes chega lá 20 minutos depois. Nós temos dois pontos aqui. O desamor, ou seja, não amar o seu irmão. Por quê? Porque você julgou que os seus anseios e os seus afazeres, eles tinham mais importância do que o do seu irmão. Veja bem, ele se arrumou mais cedo. Ele honrou com o que vocês tinham combinado. Mas você não, você preferiu ver a sua Netflix, você preferiu, né, pensar, esse cara nunca chega no horário mesmo, eu não vou chegar hoje, né? E um outro ponto, né, já pra gente caminhar pro fim desse curto vídeo, é a questão do roubo. Olha só, na Bíblia não tem não atrasarás, mas tem não cobiçarás, né? A questão do roubo. E o roubo, aonde que eu quero chegar? O paralelo que eu faço sobre atraso e roubo é que o tempo é um produto muito precioso. O tempo, ele, por não voltar mais, ele é escasso. E 20 minutos que aquela pessoa, né? 20 minutos que aquela pessoa estava ali aguardando, ou até mesmo os 30 minutos que ela se privou dos seus afazeres. De repente aquela pessoa queria fazer outros projetos, queria ver a série dela, né? Essa pessoa de repente estaria trabalhando e por conta dessa quebra de compromisso, você roubou aquele tempo que não vai voltar mais, né? Então, esses dois pontos, é claro que esses temas, principalmente onde que a gente tem que fazer uma análise de princípios bíblicos, é muito rico, né? A gente poderia se debruçar em vários outros pontos, mas para esse vídeo eu vou debruçar sobre esses dois, né? Olha, você, quando se atrasa e descumpre um compromisso que você deveria estar, você não está amando o seu irmão, quebrando exatamente, né, o resumo da lei que Jesus nos falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E também você está roubando. Então, se você está roubando e se você não está amando ao seu irmão, logo o atraso a gente pode concluir que ofende a Deus. E ofendendo a Deus é uma prática que a gente deve, né, estar vigilantes para não cometê-la. Porque essa é a nossa jornada enquanto cristãos. A gente não é perfeito, atrasos e falhas vão ocorrer, mas essas não podem ser a regra, que é assim que a gente compreende a graça de Deus. Deus não tirou a gente do pecado para manter a gente nas iniquidades,
e cometendo esse desamor e esse roubo ao nosso irmão. Agora, como eu falei no início do vídeo, sobre os atrasados e sobre os pontuais. Olha, sobre os pontuais, é importante lembrar que a gente precisa ter amor também ao nosso irmão. Se a gente for corrigir, né, ou for levantar uma situação, meu amigo, não seja o emburrado da turma, porque o amor ele passa por isso, por perdoar, né? Quantas vezes que a Bíblia fala sobre perdoar? Inúmeras vezes. Jesus fala 70 vezes 7, mas é ilimitado. Então, toda vez que o seu irmão, né, te ofender, porque ele roubou o seu tempo e ele não amou você, é aí que você tem que retribuir com amor. Ou seja, se você for corrigir, corrija com amor. Sabe por quê? Esse é o principal. Você se atrasou. Eu não estou falando de semana passada que você chegou atrasado no serviço, não. Você se atrasou para o encontro mais importante da sua vida, que era o encontro com Deus. Ou seja, a menos que você já nasceu, né, já confessando a Deus, né, que provavelmente não é o que aconteceu, mas você se converteu em algum momento. E se você se converteu aos 14 anos de idade, olha, você deixou esperando Deus 14 anos. Imagina, Deus estava às suas portas e ele falava: eis que estou à porta e bato, estou batendo, abra para mim, eu quero fazer morada na sua casa. E você deixou ele esperando 14 anos da sua vida. Então, mesmo se você for o mais pontual, se você nunca na sua vida atrasou, poxa, você atrasou com o nosso Criador, né? Com Jesus Cristo, que veio nos dar a redenção e redimir nossos pecados. E esse encontro é o encontro principal das nossas vidas. De igual forma, agora, os atrasados, né? Os atrasados são os nossos queridos irmãos aí, que de vez em quando cometem um atraso. Olha, o atraso, ele é uma prática, além de ser uma prática pecaminosa, ele também deve ser visto como uma não imitação a Jesus. Nós somos cristãos e nós somos imitadores de Cristo, correto? Você sabe muito bem disso, e Cristo veio na hora certa. A palavra de Deus fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Cristo não veio na época de Abraão, Cristo não veio na época de hoje, Cristo veio há mais ou menos 2000 anos atrás. Por quê? Porque era projeto do Pai, né? A Trindade ali, de redimir essa obra que estava caída, essa matéria nossa, era o projeto vir exatamente há 2000 anos atrás. E ele cumpriu exatamente o horário. Jesus foi pontual. Jesus foi o homem mais pontual de todos, porque no compromisso principal para redimir a humanidade, ele esteve pontual e quer que você também siga os passos dele. Então, meus irmãos, que a gente possa ser edificado com a pontualidade também. Olha, imagina se a gente prega uma mensagem ao nosso chefe, ao nosso colega de serviço que é ímpio, e imagina se ele nota que a gente é pontual. Imagina que se ele te pergunta, por que você é pontual? Imagina o potencial que você tem de evangelizar se você falar: olha, eu sou pontual porque eu sou um imitador de Cristo e Cristo não se atrasou para me salvar. E essa mensagem, ela deve estremecer os nossos corações e nos encorajar a cada vez mais estar nesse processo de santificação. Olha, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós e que sejamos mais pontuais para a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos por tudo. Nós glorificamos porque o Senhor nos dá oportunidade, nos dá sabedoria. E sabemos que as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, elas são redimidas em Cristo. Elas são revertidas em santificação pela graça. E sabemos, ó Deus, que é desejo do Senhor que tenhamos um relacionamento contigo em santificação. Ó Deus, desagrada a Ti saber que às vezes a gente está tropeçando nos mesmos pecados e devemos ter esse zelo. E louvado seja o santo nome, porque o Senhor tem dado oportunidade para que nós possamos acertar e possamos tentar ser igual ao seu Filho unigênito, que é Cristo. Ó Deus, abençoa a todos os nossos irmãos que estão vendo esse vídeo e tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Olha, esse é o recado de hoje do nosso devocional e que Deus nos abençoe grandemente.